obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. A Sra. Veio aqui apresentar um Plano Nacional de Promoção à Proteína Vegetal e a Sra. Representa uma associação, que é a Associação Vegetariana Portuguesa. Nós fomos consultar, fizemos o nosso trabalho de casa, fomos consultar o vosso site e no vosso site deparámos com coisas verdadeiramente extraordinárias. A senhora e a sua associação promovem o vegetarianismo e, por extensão, o veganismo como estilo de vida, está no vosso site. Dizem que, sem quaisquer atitudes e esforços individuais que contribuam para a perda da redução de sofrimento e morte de milhões de animais, para a mitigação do impacto da agropecuária sobre o ambiente e para a erradicação de doenças e promoção do bem-estar humano. Doutora, eu acho que esta sua apresentação, pese embora acompanhe em muito pouco do que disse, mas todo o resto da sua apresentação foi bastante dogmática e eu acho que se coadunaria muito melhor na primeira comissão do que aqui na Comissão de Agricultura e Pescas, porque pelo que a senhora disse e pelos valores que a sua associação representa, parece-nos que de facto, no fundo, ataca os pescadores e os agricultores e não reconhecem que os pescadores, os agricultores e os pecuários são aquelas pessoas que, através do seu empreendedorismo e da sua atividade, alimentam os portugueses, concorrem para a nossa soberania alimentar e fazem com que Portugal seja um país em que existe, de facto, segurança alimentar e um país em que nós conseguimos alimentar, ainda que em pouca independência, o nosso povo. Porque, de facto, Soutora, se nós implementássemos tudo aquilo que a Soutora nos trouxe aqui hoje, o que nós íamos ter era mais uma fome ideológica, como aquelas que tivemos no século XX, por exemplo, na Grande Fome, da União do comunismo na China, ou do Holodomor, provocada pela União Soviética na Ucrânia. Era isso que íamos a ter, porque a Soutora e o seu projeto atacam totalmente as unidades pecuárias, dizendo que são enormes emissoras de gases. Mas, Soutora, as contas não se podem fazer assim. Porque se de facto existem emissões pelas unidades pecuárias, também temos que ter em conta que 2,5 milhões de hectares em Portugal, que fazem parte dos 4 milhões de unidades agrícolas disponíveis, são cobertos por pastagens. E essas pastagens, obviamente, fixam dióxido de carbono, fixam gases de estufa. Portanto, as coisas têm que ser feitas de uma forma líquida. E a verdade é que posso lhe dar o exemplo que existem já no Alentejo, nomeadamente em Montemor, existem unidades pecuárias que são carbonicamente neutras e, portanto, são certificadas para a emissão de carbono na produção de carne. Essa perspectiva de que a PEPAC deve ser um instrumento castigador dos pescadores e dos agricultores é totalmente perniciosa, porque nem sequer respeita aquilo que foi a fundação da União Europeia, o Tratado de Roma, a fundação da Política Agrícola Comum e, consequentemente, todos os programas consequentes. Relativamente à promoção da proteína animal, bem, eu sou totalmente de acordo com o aumento da produção da proteína animal e aumento da agricultura, das leguminosas e isso tudo. Agora, o que as pessoas também têm que saber, vegetal, agora, o que as pessoas também têm que saber é que as fontes vegetais de proteína, com raríssimas exceções, são incompletas. Dos 20 aminoácidos com quais o nosso corpo consegue fazer as proteínas, 8 são aminoácidos essenciais. E grande parte deles só se conseguem ingerir a partir de proteína animal. Mais, a proteína vegetal, mesmo que muitas vezes em quantidade suficiente, não está biodisponível, ou seja, a nossa fisiologia, o nosso trato digestivo tem muito mais facilidade em absorver proteína animal do que proteína vegetal. E isso ainda é mais sublinhado se tratarmos de crianças ou de idosos em situações fisiológicas específicas. E, portanto, Soutora, eu posso lhe dizer que dos 10 alimentos com mais aminoácidos, que são os blocos de construção das proteínas, temos os laticínios, os ovos, a carne de aves, carnes vermelhas, salmão, sardinha, atum, bacalhau, marisco e, em 10º lugar, temos a soja. Portanto, aquilo que alimenta os portugueses, aquilo que alimenta o mundo é a proteína animal. E se quiser fazer ao contrário, o que vai provocar é uma grande fome. Portanto, eu devo dizer que não acompanho de todo em todas as pretensões da sua associação, tem todo o direito a existir e pode promover o veganismo livremente, viva a liberdade, obviamente. Agora, nós estamos nesta comissão para defender os agricultores e os pescadores e, nesse sentido, não acompanhamos. Muito obrigado. Ponto 2 da nossa ordem de trabalhos.
Discussão e votação do requerimento da autoria do Grupo Parlamentar do Chega de audição urgente à Ministra da Agricultura e Alimentação pelas declarações prestadas quanto ao projeto Tejo. Para a apresentação do requerimento tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Mais uma vez cumprimento a todos e a cada um de vós. Este nosso requerimento, ao qual imprimimos um caráter de urgência, tem que ver com as recentes declarações da Sra. Ministra da Agricultura, colocando de parte aquilo que seria o desígnio nacional, muito acarinhado até, não só pelo distrito pelo qual sou eleito, Santarém, mas como também pelos distritos do norte do Alentejo, do Oeste e até de Castelo Branco e da Guarda, que seriam impactados com este projeto. De facto, a Sra. Ministra da Agricultura recentemente veio pôr de parte este grande projeto de Tejo. Em 2022, a Sra. Ministra declarou publicamente e também aqui nesta comissão, tendo sido inquirida quanto a esta matéria, de que iria fazer um estudo de viabilidade para ver como seria tramitada a projeção deste desígnio nacional, mas nunca pondo em causa a sua execuibilidade. Ora, recentemente a Sra. Ministra disse que este projeto não tinha condições para ser feito e que ascenderia a 4,5 mil milhões de euros. Este valor, não sei se estará correto ou não, e portanto queríamos perguntar à Ministra em que relatório é que se assenta, porque nós não temos conhecimento dele, como é que se justifica este valor. Depois queríamos também pôr em perspectiva o valor relativamente à implementação no terreno e ao número de anos para ele ser implementado, uma vez que, por exemplo, fizermos o contraponto com o projeto do Alqueva, sabemos que no projeto do Alqueva foram gastos 2,5 mil milhões de euros ao longo de 19 anos de obras, mais 13 anos, dos quais 13 anos foram de enchimento e que têm um impacto enorme na região. Portanto, quando falamos de valores, temos sempre de falar numa diluição em inúmeros orçamentos de Estado e em inúmeros fundos europeus. Gostávamos também de perguntar à Sra. Ministra porquê este projeto não ter sido englobado no PRR e porquê é que o Algarve foi englobado também aqui. Todos os impactos que ele tem na agricultura, no fornecimento de água às populações e até no enchimento das águas subterrâneas, que são absolutamente estratégicas e essenciais para toda a região e, portanto, gostávamos de ouvir a Sra. Ministra da Agricultura nesta sede e perguntar-lhe porque é que houve esta mudança de agulha, digamos assim, porque sempre que inquirimos a Sra. Ministra, até aqui em sede de comissão e em audições regimentais, sempre nos deu a entender que o projeto estava a ser estudado e que iria ser executado e agora publicamente veio pelo não dito. Portanto, solicitava aos vários grupos parlamentares que acompanhassem esta nossa pretensão para que todos nós, em conjunto, pudéssemos inquirir a Sra. Ministra sobre esta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra para uma interpelação à mesa para solicitar que, se de facto é o caráter de urgência que obstaculariza a chamada da Sra. Ministra ao Grupo Parlamentar do PS para votar favoravelmente a este requerimento, tenho toda a disponibilidade para deixar cair esse requerimento de urgência, porque penso que é bastante importante que, numa sede própria, este assunto do projeto Tejo seja tratado. O assunto do projeto Tejo é um projeto de capital importância para a dinâmica agrícola nacional e, portanto, é suficientemente importante para ter uma discussão autónoma na sua própria audiência sobre esse tema, ficou claro, sobre este desidrato. Em segundo lugar, queria também indicar à mesa que de todo em todo foi a intenção do Grupo Parlamentar do Chega dirigir-se à Sra. Ministra de forma respeitosa e, portanto, nem sequer percebo aquilo que o Sr. Deputado João Nicolau disse relativamente a esse assunto, porque no primeiro parágrafo nós identificamos a Maria do Céu Antunes, Ministra da Agricultura e Alimentação, no terceiro parágrafo dizemos Sra. Ministra da Agricultura e Alimentação. No quinto parágrafo referimos como Doutora Maria do Céu Antunes. No sexto parágrafo, Senhora Ministra da Agricultura. E no sétimo parágrafo, Senhora Ministra da Agricultura e Alimentação. Muito bem. Portanto, o tratamento com a Senhora Ministra é sempre respeitoso, utilizando ou do seu cargo governativo ou do seu título académico e, portanto, repudio totalmente muito bem. essa intervenção do ficou claro os dois pontos.